Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Daqui vos fala é o Nathaniel e é um enorme prazer estar com todos vocês para mais uma aula. E nesta aula vamos falar do exame microscópico da urina, uma aula que foi bastante solicitada aqui no canal e bastante aguardada. Finalmente a gente temos essa aula aqui no canal, então eu convido você a assistir esta aula do princípio ao fim, porque tem muitos detalhes importantes que você não pode perder se queres se tornar um técnico de excelência, porque nesta aula eu falei de muita coisa que vai te ajudar bastante. Então esteja atento na aula. E para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda nesta maravilhosa família. E se tu não és inscrito, subscreva e ativa o sininho das notificações para que você não possa perder os próximos vídeos que serão publicados aqui no canal. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, porque isso é muito importante, porque isso ajuda no engajamento do canal, para que o canal possa ser recomendado para mais pessoas e mais pessoas terem acesso a este conteúdo. Então, sem ter mais nada por vos dizer, bora para o vídeo. Olá pessoal, então estamos aqui para falar do exame microscópico da urina. Como todos vocês sabem, que é um exame que serve para a observação de células, cristais, bactérias, dentre outros elementos com auxílio do microscópio. Então, partindo para aqui, este mesmo exame também serve para identificar e quantificar os leucócitos, eritrócitos, células epiteliais, cristais, muco, cilindros, tricomonas, espermatozoides e outros elementos. Para nós termos um exame totalmente bem feito, o volume da urina é importante. Então, para efeito de padronização, é indicado a utilização de um volume de 5 ml a 10 ml para o exame microscópico do sedimento urinário. É aceitável volumes menores para a pediatria e neonatos. De lembrar que pacientes neonatos são aqueles de até 1 mês de idade. Para evitar a destruição da sedimentação urinária, e o tempo de centrifugação deve ser padronizado em 5 minutos, que é bastante importante. E a velocidade deve ser de 1500 a 2000 RPM. De lembrar, né, que RPM significa rotação por minuto. Partindo para aqui para o método quantitativo, que é um método que a gente vamos falar na utilização da câmara de Neubauer, e aqui nós vamos ter alguns passos para que nós possamos realizar este exame quantitativo na câmara de Neubauer. Dizer que nos métodos quantitativos, que são os métodos, né, manuais, não os automáticos ou semi-automáticos, nós aqui no método quantitativo nós usamos dois, que é aquela na lâmina de Cassel, e essa aqui é feita através da câmara de Neubauer. Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente depois vamos falar de como se faz o exame de urina na lâmina de Cassel. Então, para a gente realizar este método quantitativo na câmara de Neubauer, usando tubos cônicos, centrifugar 10 ml de urina. Em seguida, retirar o sobrenadante, deixando 1 ml no tubo. Com o auxílio da pipeta de Pauster, inocular o sedimento em câmara de Neubauer. Proceder à leitura ao microscópio em um aumento de 400 vezes. Partindo para aqui, nós temos uma imagem fantástica daquilo que é a câmara de Neubauer. Na primeira imagem, nós conseguimos ver os 4 quadrantes, onde tem os 4 círculos. É lá onde a gente vamos observar a urina. Na imagem central está como é que o técnico vai poder percorrer o campo para que possa lançar o resultado. Partindo para aqui, nós vamos saber como é que é liberado o resultado usando o método quantitativo na câmara de Neubauer. De lembrar que é um método quantitativo porque o resultado é liberado em ml. E é um método qualitativo quando o resultado é liberado por campo. Aqui, usando a câmara de Neubauer, nós estamos a usar um método
quantitativo, porque a gente vai liberar o resultado em ml e não por campo. Tanto o método com a lâmina de Cassel e a câmara de Neubauer são métodos quantitativos que pode-se fazer um confronto com o resultado de automação. Então é mais ou menos assim. Partindo para aqui, para a gente sabermos como é que vamos poder lançar resultados usando a câmara de Neubauer. Na contagem de um quadrante, vamos multiplicar o valor das hemácias, leucócitos, células epiteliais encontrados por 1000. Ou seja, se eu encontrei um exemplo 50 hemácias em um quadrante, vou multiplicar 50 vezes 1000, que isso vai me dar um total de 50.000. E eu libero esse resultado por ml, não por campo. E na contagem de 4 quadrantes, vamos multiplicar o valor encontrados por 250. Ou seja, se eu encontrei 50, por exemplo, se eu encontrei 50 leucócitos, vou multiplicar por 250, isso que vai me dar um total de 12.500. Lembrando que vamos ter que liberar esse resultado por ml. Cilindro relatar por campo, num aumento de 100 vezes e separar os tipos. Já ademais elementos tais como cristais, muco, podemos relatar em raros, 1, 2 ou até mesmo 3 cruzes. Já no método de observação com lâmina e lamela, que é um método qualitativo e não é um método quantitativo, a gente temos que observar um mínimo de 10 campos microscópicos e achar a média. Isso é algo que tem sido um bicho de 7 cabeças, porque tem muita gente que tá aí, lança, por exemplo, 10, observou 10 leucócitos por campo, mas não sabe como é que aparece, o porquê que está lançado por campo. Então aqui nós vamos ter uma ideia como é que a gente vamos achar a média para que nós possamos lançar os resultados corretamente, porque muitas das vezes o técnico apenas vê 15 e lança 15 por campo, vê 10 lança 10 por campo. Então estamos aqui para mostrar a forma correta como é que a gente deve trabalhar no método qualitativo de observação de lâmina e lamela. Então aqui, para leucócitos e eritrócitos, vamos observar um aumento de 400 vezes. Já células epiteliais, cilindros, no aumento de 100 vezes. Para demais elementos, como eu já havia referido, como cristais, muco, dentre outros, podemos relatar como no método qualitativo de raros, 1, 2 ou até mesmo 3 cruzes. Aqui nós temos os valores normais, na qual na descrição deixarei um link para um formulário onde tem lá alguns conceitos muito importantes de consideração dos valores normais, de liberação de resultado, como é que você faz para chegar até no resultado. Então esse formulário estará aqui na descrição, é só depois do vídeo tu ir lá clicar e baixar o formulário. Então para os valores normais nós podemos considerar até 2 hemácias por campo, podemos considerar até 5 leucócitos por campo, podemos considerar até 5 células epiteliais por campo. Aqui nós vamos ter essa estrutura que vocês estão a ver ali, que eu já coloquei ali. E aqui nós temos alguma denominação no centro, tem raras, algumas e numerosas. Porque muita gente não sabe quando é que são raras, quando é que são algumas, quando é que são numerosas. Tem também outra denominação que é frequentes, mas a gente vamos usar com essas que são as mais comuns. Então nós temos aqui essa estrutura, conseguem ver ali. É algo que todo técnico, quando tiver que fazer o exame de urina, tem que levar essa estrutura. Por quê? É através dessa estrutura que nós vamos conseguir achar a média para lançar no resultado do paciente. Por exemplo, tu vais fazer numa folha de papel, fazer essa estrutura ali e em cada lado meter aqui leucócito, aqui bacteriúria, aqui eritrócito, células epiteliais. Quando tu tiveres a fazer o manuseio, tu vais poder assinalar cada elemento no seu devido quadrado que tu vais observar. No final, tu vais fazer um somatório e vais fazer uma divisão consoante o número de campos observados. Por isso é que eu trouxe essa estrutura aqui, para que a gente juntos vamos poder fazer um exemplar para saber como é que a gente vamos lançar o resultado e saber por que é por campo. Por exemplo, aqui nós temos os leucócitos. Eu observei 80 leucócitos
e vou dividir por 10. Esse 10 é o número de mínimo de campos observado. Por exemplo, eu observei 10 campos. Em 10 campos, eu observei 80 leucócitos. Então, vou fazer 80 a dividir por 10. Isso que vai me dar 8 leucócitos por campo. Temos aqui outro exemplo em que na qual, quando eu estava a observar, eu observei 150 eritrócitos em 10 campos. Eu vou fazer 150 a dividir por 10, que vai me dar um total de 15 eritrócitos. Agora, para a bacteriúria, eu posso relatar como ausente, raros, algumas ou numerosa. Tanto faz para células epiteliais, cilindros e cristais e outros elementos que possam aparecer na urina. E para quem que tem dúvida sobre este assunto, nós vamos considerar raro até 3 por campo. Vamos considerar algumas de 4 a 10 por campo. E vamos considerar numerosa acima de 10. Partindo para aqui, nós vamos falar de alguns elementos que são muito importantes na urina. E nós temos aqui essa imagem fantástica. Nessa imagem tem bastante elementos. Não tem apenas eritrócito, mas a gente vamos colocar estas setas para destacar apenas os eritrócitos dos demais elementos. A presença de grandes quantidades de eritrócito na urina está relacionada em patologia como glomerulonefrites, infecções agudas, reações tóxicas imunológicas, neoplasia, distúrbios circulatórios, cálculos renais. E também temos aquela fase que pode aparecer os eritrócitos na urina devido aos exercícios físicos intensos, que dá a presença de eritrócito. Também podemos visualizar o cilindro hialino, que é um cilindro que tá aí, que é feito com a proteína de Thamnousol. Então aqui nós temos mais uma imagem detalhada dos eritrócitos e nós voltamos a colocar as setas para que nós possamos ter uma ideia na realidade de como é que são os eritrócitos. Então aqui tem essas setas, conseguem visualizar a presença de leucócitos na urina por causa de infecções bacterianas, cistites, pielonefrites, prostatites e uretrites, também comum em glomerulonefrites, lúpus eritomatosos sistêmicos e tumores. E aqui nós temos uma imagem também fantástica daquilo que é a presença de leucócitos, que são bastante importantes, que é o tema que está aí por cima. Conseguem ver com bastante clareza como é que são os leucócitos. Na urina pode aparecer a presença de espermatozoides, mas é algo que se for na urina de uma mulher eu não vou relatar por questões de ética, mas já se for na urina de um rapaz eu posso relatar, porque possa ser que tenha aí um distúrbio, algum problema que está a causar a presença de espermatozoide aí, só para que o médico tenha mais atenção concernente o paciente. Partindo para aqui, nós temos as células epiteliais, dizer que temos as células epiteliais de descamação, epiteliais renais e epiteliais de transição ou transitórias. Então, partindo para aqui, nós temos aqui as células epiteliais de descamação, dizer que as células muitas das vezes epiteliais aparecem em grande quantidade devido também à má higienização no momento da colheita. Dizer que é muito, mas muito importante com que o paciente possa fazer a higienização e fazer a liberação do primeiro jato e conservar o jato médio para que possa ter um resultado fidedigno. Porque células epiteliais são células de revestimento do sistema urinário, porque eles revestem a bexiga, os uretras, e muitas das vezes eles passam por um processo de liberação, de descamação. Então, se o paciente não ter e desprezar o primeiro jato, acaba levando aquele todo jato de limpeza para o exame e acaba ali conotando alguns certos problemas na qual tem que repetir o exame. Então é mais ou menos isso. Aqui nós temos as células
epiteliais renais, que vocês conseguem ver que elas são circulatórias e ovular e que têm um núcleo mais grande e quase na maioria das vezes centralizados, que são células que são de bastante atenção de parte do técnico, porque são células que dão indício à funcionalidade dos rins. Então, que a presença dele muitas das vezes em grandes quantidades está relacionada a problemas renais, como o nome já diz aí. Então, partindo por aqui, nós temos as células transitórias, que são células incomuns na urina, que muitas das vezes são aquelas que são menos vistas, mas aparecem uma vez a outra. E partindo por aqui, nós temos as bactérias, as famosas bactérias, como conseguem ver. E não vamos reforçar mais com essas setas, que muitas das vezes a gente não consegue observar, mas é importante que o técnico possa fazer a manipulação dos parafusos micrométricos para obter a maior visualizações possíveis, para que possa estar em contato das bactérias, para que possa relatar isso ao médico, porque só já a presença de bactérias na urina já é um problema muito sério. Então é um dos grandes responsáveis de problema de infecções urinárias. Então é por isso que é importante com que o técnico tenha bastante atenção quanto a este elemento. A bactéria mais conhecida comum na urina é a Escherichia coli. E aqui nós temos a presença de muco na urina, que tem essa característica de filamento. E a presença de muco muitas das vezes acontece através mesmo do problema do sistema urinário, como infecções ou inflamações do trato urinário. Aqui nós temos a presença de leveduras ou fungo. A levedura é um fungo, que muitas das vezes os fungos são confundidos com hemácias. Então aqui o técnico tem que ter bastante atenção quanto a este elemento e dizer que a principal levedura que aparece na urina é a Candida albicans. Essa Candida que aparece com maior frequência na urina. Então bastante atenção aos técnicos quanto à levedura, porque muitas das vezes conseguem perceber na outra imagem que se não tiver uma atenção redobrada, pode ser confundida com hemácia. Então, partindo para aqui, nós vamos entrar no quadro onde vamos falar dos cilindros. Eu pude destacar aqueles que são os mais frequentes, na qual nós temos os cilindros hialinos, cilindros granulares, cilindros leucocitários, cilindros hemáticos, cilindros epiteliais e cilindros sérios. Partindo aqui para os cilindros, eles que são principados proteicos, devido à sua matriz proteica, nós conseguimos distinguir um cilindro do outro. Dizer que a principal proteína que forma os cilindros na urina é a proteína de Thamnousol, e muitas das vezes o cilindro pode aparecer na urina devido à prática de exercícios físicos intensos. E aqui nós conseguimos ver a estrutura do cilindro hialino. Nós conseguimos ver apenas a matriz proteica, porque ele não tem nenhum elemento dentro, mas nós conseguimos perceber através da sua estrutura, ou seja, da sua matriz proteica, aquilo que é a estrutura do mesmo. O que nós dizíamos, que vai ser distinguido um cilindro do outro através daquilo que tem na sua matriz proteica. Então aqui nós conseguimos perceber os cilindros hialinos. Partindo para aqui nós temos os cilindros granulares. Nós conseguimos perceber a presença de grânulos no seu interior. Isto é que vai diferenciar o hialino dos granulares. Aqui nós temos os cilindros leucocitários. Nós conseguimos perceber que dentro da sua matriz proteica há a presença de leucócitos. E muitas das vezes a presença desse leucócito que forma essa proteína são os neutrófilos, mas dentre outros leucócitos também, mas aqui nós conseguimos perceber no seu interior a presença de leucócitos. E partindo para aqui nós temos cilindros hemáticos, aí meti de hemáticos, mas é cilindros hemáticos ou eritrocitários. E aqui nós conseguimos perceber no seu interior a presença de eritrócitos.
Quando nós estamos diante de um cilindro, é importante com que nós observemos os cilindros com um aumento de 100 vezes. Mas abre a exceção para que nós tenhamos uma clareza de que se trata daquele elemento e não do outro. É importante com que nós possamos realizar o aumento para que nós não possamos nos confundir um elemento do outro. Então, passando por aqui, nós temos aqui os cilindros epiteliais, que conseguem ver que é formado de células epiteliais. E partindo por aqui, nós temos os cilindros sérios, eles que têm essa... Conseguem ver como é que eles são formados com uma matriz, muitas das vezes em zigue-zague, muitas das vezes com as laterais danificadas. Parece que é um vidro que foi partido, mas não é a mesma característica dos cilindros sérios na urina. E partindo para aqui, nós vamos falar dos cristais, que são os outros elementos bastante importantes. Então, para a gente ter que entrar para falar dos cristais, é importante com que nós primeiro falemos do pH de modo geral, porque é através do pH que muitas das vezes a gente vai conseguir diferenciar tal cristal do outro. Muitas das vezes, conhecendo como é que um cristal reage em determinado pH é uma informação crucial para que nós não possamos nos confundir, porque certos tipos de cristais nós vamos encontrar apenas em urina ácida e certo tipo de cristais apenas vamos encontrar em urina alcalina. Então, um dos elementos que faz com que nós tenhamos uma confusão, se nós não termos o domínio daquilo que é o conhecimento de como reagem os cristais no pH, a gente acaba nos confundindo. Isso acontece muitas das vezes quando nós falamos do fosfato amorfo e do urato amorfo, porque os dois atuam em determinados pH. Então é mais ou menos isso. Então, geralmente o pH da urina é ácido, né? É um pH abaixo de 7, que ronda entre 4,6 e 5,5, e o pH neutro gira em torno de 7, e o pH alcalino gira em torno de acima de 7, onde teremos 7,5 e 8,5. Conhecendo mais ou menos como é que funciona o pH na urina, como é que é neutro, quando é que é alcalino, quando é que é ácido, então nós conseguimos ter uma ideia e relatar com clareza aquilo que são a presença de cristais na urina. Partindo para aqui, nós vamos falar daquilo que são os cristais em urina ácida, ou seja, são cristais que aparecem em urina ácida, que são o cristal de ácido úrico, cristal de oxalato de cálcio, cristal de urato amorfo. Partindo para aqui, nós conseguimos ter a visualização de como são o cristal de ácido úrico. Eles têm essa estrutura, os cristais de ácido úrico, e eles estão ali muitas das vezes devido a algum problema no trato urinário, sistema urinário, e também em raras ocasiões pode aparecer através de exercícios físicos. E aqui nós temos cristal de oxalato de cálcio, que é comum em pacientes com dietas ricas em verduras, tomates, dentre outros, ou até mesmo exercício físico. Então, são dos cristais mais famosos que existe. Então, esta estrutura que nós estamos a ver aqui são os cristais de oxalato de cálcio. Partindo aqui, nós temos o cristal de urato de amorfo. Ele é muito confundido com o fosfato amorfo. Dizer que o que vai diferenciar eles é o pH. Nós aqui estamos a ver os cristais que aparecem apenas em urina ácida. Então, sempre que tu tiveres a dúvida, tu vires esse elemento no microscópio e tu tiveres dúvida se trata de urato ou fosfato, tu tens que se lembrar sempre do pH da urina, porque são elementos bastante semelhantes, mas o pH vai diferenciar
um do outro. Então, partindo para aqui, nós vamos ver os tipos de cristais que aparecem em urina alcalina. Vamos voltar aqui em urina alcalina, na qual temos o cristal e na qual temos o fosfato triplo, temos fosfato amorfo, temos fosfato de cálcio. Partindo para aqui, é assim que são a estrutura dos cristal de fosfato triplo. Tem uma pequena semelhança com o cristal de oxalato de cálcio, só que a diferença é que estes são mais retangulares. É mais ou menos isso. E partindo para aqui, nós temos o fosfato amorfo, ou seja, cristal de fosfato amorfo. É aqui onde mora a dúvida. Um aparece em urina ácida e um vai aparecer em urina alcalina. Então aqui aquilo que eu havia dito, o técnico tem que ter bastante atenção quando se deparar com este elemento e comprovar daquilo que é o pH da urina que está em processamento. Aqui nós temos os cristais que podem aparecer tanto em urina neutra, tanto em urina ácida, na qual nós temos o cristal de cistina, não é cristina, aí houve uma falha, cristal de tirosina e cristal de bilirrubina. Temos também o cristal de colesterol. Se partindo para aqui, nós temos o cristal de cistina, essa belezura de arte que é bom de se ver, mas não é bom de se ter. E aqui nós temos o cristal de tirosina, que é importante essas estruturas, a gente ter o domínio e conhecer eles, para que nós não possamos confundir um do outro. E aqui nós temos o cristal de bilirrubina, e aqui nós temos o cristal de colesterol. Então esta aqui foi a aula, um prazer ter-te até aqui. Se chegaste até aqui, deixa o teu comentário, que é muito importante. Se não és inscrito, subscreva no canal e compartilhe este vídeo nos teus grupos de WhatsApp. Então tudo de bom para vocês, paz e amor, até ao próximo vídeo.